muitos dos cenários de oferta e demanda e também de pressão de preço sobre o milho no Brasil vem principalmente de uma percepção da produção internacional, e é por isso que nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com o Roberto Rafael, analista de mercados, que participa conosco pela internet. Roberto, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. Nós temos observado alguns relatórios, principalmente do Departamento de Agricultura norte-americano, que ainda que mostraram recentemente um estoque trimestral mais baixo que o mercado esperava, é um grande estoque. Tem produções em alguns países que estão de uma maneira um pouco mais intensa. E aqui no Brasil nós temos visto o preço do milho ficar muito contido, né? Inclusive sendo negociado abaixo de R$ 60 a saca no mercado futuro, refletindo um pouco dessa oferta. Como é que você avalia esse mercado do milho, principalmente sobre os efeitos aqui no Brasil, que tem uma expectativa de segunda safra menor? Boa tarde. Olá, Fabiano, boa tarde. É um prazer enorme estar com vocês do canal do Boi. Num dia praticamente muito tenso, né? Na verdade, um final de semana muito tenso, onde a gente está vendo uma escalada da guerra e ninguém quer isso, na verdade. Tomara que realmente, né, hajam soluções aí diplomáticas para que a gente não avance, né? Com relação à questão do mercado de milho, né? A gente, abordando um pouquinho do que você falou, dos estoques trimestrais que vieram um pouco abaixo do esperado, mas mesmo assim, eu fazendo uma análise daquilo que veio, eu acredito que a gente possa ter eventualmente até alguma coisa a mais no encerramento da safra americana. O relatório do USDA da semana passada trouxe uma redução dos estoques de passagem em quase 1,5 milhão de toneladas, né? Isso em função de uma redução de produção da safra colhida lá em setembro, em outubro e novembro, né? E a gente teve, na verdade, também um aumento de consumo no setor de etanol. Eu acho que quando a gente tem um cenário desse de petróleo, ele torna-se competitivo, então há um aumento. Mas, assim, eu diria que a gente tem, a nível de milho, ainda uma situação de estoque confortável. Apesar de ter caído 1,5 milhão de toneladas, nós falamos ainda em 53 milhões de toneladas de estoque de passagem nos Estados Unidos, né? Isso lá equivale a 53 dias. Então, lá nos Estados Unidos, é uma situação confortável. A soja também mostrou um aumento dos estoques, e aí a soja me preocupa um pouco para o milho, porque, na verdade, o que tem segurado um pouco o preço do milho, na minha opinião, tem sido até o mercado de soja. A partir do momento que a gente também começa a ver a soja com excedente de estoques, né, isso pode afetar o milho, como nós estamos vendo hoje. Na verdade, a queda de hoje é um pouco reflexo do relatório da semana passada, mas também é um reflexo de chuvas que estão por chegar nos Estados Unidos. Então vai se confirmando aí uma safra sem complicações, pelo menos no início aí, em termos de clima nos Estados Unidos. Isso reflete aqui nos Estados Unidos com baixos preços no mercado de exportação, né? O mercado esteve aí numa faixa de 58 a 59 na sexta-feira. Hoje, falando aí alguma coisa para entrega na safrinha, né? Porque, na verdade, a gente não tem como, nesse momento, colocar milho na exportação, porque está tudo voltado para o programa de soja. Então, os preços sendo negociados para o período de julho para frente, nós estamos falando aí alguma coisa ao redor de 59,50 a 60,50, hoje colocado nos portos, né? É um preço que não é convidativo para o produtor, o nível de comercialização continua baixo, né, Fabiano? E o que a gente tem, na verdade, é o cenário de abastecimento tranquilo das indústrias de consumo, e é algo que a gente falou na outra entrevista. O que mais me preocupa para o mercado de milho é que segura esse preço e pode, na verdade, até trazer um pouco, dependendo agora, nós temos uma questão de dólar, preços de commodities mundiais e tal, mas para nós, eu venho trabalhando com um estoque de passagem bem superior ao que o governo tem reportado. Então, isso é que, na verdade, tem feito com que o mercado de milho venha lateralizado aí, praticamente aí desde o começo da safra, e agora caindo um pouco, porque nós começamos a ter a pressão da colheita da safra de verão, principalmente aqui para o estado de São Paulo, pressionando o mercado da B3. Roberto,
Se nós olharmos para o mercado brasileiro, e aí eu vou na mesma última quinta-feira, nós tivemos pela manhã a Conab trazendo o seu 7º levantamento de safra. E esse 7º levantamento de safra da Conab, ela reduz a sua estimativa de produção, de certo modo, muita gente esperava por isso. Eu até olhei algumas culturas, a gente trabalhou com feijão, por exemplo, que aumentou bastante, então muita gente tem ocupado pequenas áreas, migraram para essa cultura, por exemplo, mas o que chamou a atenção mesmo foi o estoque final, o estoque de passagem de milho da safra 23-24, que foi estimado pela Conab. Se a gente olhar ali naquela tabela, naquele relatório da Conab mesmo, desde 2016, pelo menos, pode ser até mais, nós não temos um estoque de passagem tão grande, tão pequeno, aliás, com uma redução tão grande como esse. Nós podemos estar no momento em que, no Brasil, há uma quantidade menor de milho e, mesmo assim, os preços permanecerem baixos? Olha, Fabiano, o que eu acredito nesses números da Conab aí é que os estoques de passagem, pelo menos da safra, agora que se encerrou em 31 de janeiro, que é a safra 22/23, ela é bem maior do que os números reportados pela Conab. Por isso que nós temos uma situação de mercado de lateralizado a caindo agora, um pouco mais, até porque nós vamos chegar na safrinha, né? Então, assim, os números de estoque de passagem da Conab desse ano que se encerrou, agora em 31 de janeiro, eles são muito inferiores ao que é o nosso sentimento do que nós temos no mercado. E isso se diz, a gente dá para comprovar até com os dados que vinham oficiais de algumas entidades aí da região de produtoras de safrinha, mas também por essa tranquilidade e os preços até em queda, né? Então, os números, os estoques de passagem são maiores. Com relação à safrinha, que a Conab hoje traz um número mais baixo do mercado. Ela traz um número de produção de safra de verão com safrinha, totalizando 111 milhões de toneladas. Tá? E reportando aqui, na verdade, uma expectativa de exportação de 31 milhões de toneladas. E aí traria os estoques novamente passando com os estoques muito baixos, pelos números da Conab. O que eu posso dizer nesse sentido é o seguinte: a maioria das consultorias falam em números aí entre 118 a 123 milhões de toneladas, uma de safrinha com safra de verão para essa safra desse ano. Tá? Então, os números que eu estou trabalhando nesse momento, os estoques de passagem são quase 2 a 3 vezes mais do que o número reportado da Conab. É difícil falar isso, mas é o que aconteceu. Tá? E com relação à safrinha, eu trabalhando com números aí próximos, safrinha e safra de verão na faixa de 122 milhões de toneladas, a expectativa que eu tenho é que nós precisemos exportar algo ao redor de 50 milhões de toneladas, que seria 38 milhões de sobra deste ano, mais 12 milhões de sobra daquilo que veio de excedente da safra do ano passado, Fabiano. Então, para a gente terminar aí com algo ao redor de 12, 13 milhões de toneladas, que é um número que, em tese, ele deve acontecer, se a exportação acontecer, o mercado interno ele vai sentir, se os volumes de exportação forem muito altos, eles tendem a começar a pagar mais. Então, para ter o milho para abastecimento na entrada da nova safra. Tá? Então, os números da Conab, eu diria que, para mim, ou até o mercado, eles não estão acreditando neles. Essa que é a verdade, Fabiano. Muito bem, Roberto Rafael. Em relação à demanda por milho brasileiro, que você disse agora, pelo menos na nossa interpretação, e isso, de certo modo, já aconteceu em outras vezes, com soja também, ter mais milho no estoque de passagem de uma safra do que os números, de certo modo, apontam. Se isso for fato, essa redução que teve também na estimativa de exportação estaria, de certo modo, equivocada? O Brasil poderia exportar 32 milhões de toneladas ou até mais? A Conab reduziu para 31 nesta última quinta-feira. Sim, os números, como a gente acredita que os números são maiores de estoque de passagem, também uma conclusão entre safra de verão
e safrinha. Lógico, a não ser que a gente tenha algum outro problema climático, né? Mas a gente falar em alguma coisa ao redor entre 120 a 122 milhões de toneladas, a gente pode chegar numa exportação de até 5. Nós temos um excedente, que eu acredito nesse momento, possível em 50 milhões de toneladas para exportar nessa safra agrícola, tá certo? Agora, isso vai depender também do produtor se posicionar. Por isso que é complicado, às vezes, o mercado, se você for ver com outros analistas, eu duvido que alguém esteja acreditando nesses números da Conab, porque se falar no estoque de passagem de 8 milhões de toneladas da safra, de 7 milhões de toneladas dessa safra, isso aí equivale a menos de um mês de consumo. Isso, os preços estariam em outros patamares de preço, sabe? Era preço para trabalhar até próximo, talvez, da paridade de importação, porque precisaria ainda no mês de fevereiro aguardar a colheita de soja, março também, e aí a safra de verão vai entrando aos poucos. Inclusive, nós temos aí alguma coisa ao redor ainda de 30% por colher da nossa safra de verão, e nós já estamos em abril, tá certo? Então, a possibilidade de exportar, o que nós vamos exportar vai depender efetivamente da produção, do que nós vamos ter. Não sabemos se vamos ter ainda problemas climáticos, ou os números podem ser que as consultorias têm trabalhado no mercado sejam mais baixos, né? Mas não estamos acreditando nos números da Conab. Então, a possibilidade de exportar pode ser que nós cheguemos até 50 milhões de toneladas, mas nós precisamos ter a intenção também do produtor exportar e para que não se percam algumas janelas de comercialização, porque enquanto o produtor ele não comercializa e faz um sentido porque os preços estão ruins, mas é o que nós temos no momento, né, Fabiano? Nós deixamos de pegar as janelas disponíveis na exportação. E com isso vai entrando exportações dos Estados Unidos que a gente vê, que vocês vejam que hoje, de novo, mostrou uma inspeção de 1 milhão e 300 mil toneladas, as exportações dos Estados Unidos estão vindo bem, no milho, na soja não, tá certo? Você tem Ucrânia, você tem Argentina, que vai estar pegando essas fatias de mercado. Então, o grande problema nosso é realmente a gente perder essa possibilidade que temos no mercado internacional, porque a comercialização está extremamente lenta. E eu acho que, na minha opinião, eu acho que os produtores deveriam refletir um pouco esses números oficiais do governo, que, para mim, não condizem com a realidade, Fabiano. Esse é um grande problema.